Bom, galerinha, o exemplo 3 é um exemplo que dá um pouco mais de trabalho, tá? Então, eu escolhi um exemplo aqui um pouquinho mais trabalhoso, tá? Esse exemplo, ele não teria o desenho, tá? A gente vai mostrar aqui como é que a gente fez a composição do desenho. Mas ele fala, a partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então você está aqui num topo, você está olhando o prédio lá na frente e você está olhando o prédio sobre um ângulo de 30 graus. Tá legal? Aí o que acontece? Caminhando 24 metros em direção ao prédio, então você vai caminhar 24 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto, de onde se vê o topo do prédio segundo o ângulo de 60 graus. Caminhei 24 metros, estou olhando ali, estou vendo o topo do prédio, agora um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, né? Porque o observador tem uma altura, né? Você vai desprezar a altura do observador. Calcule em metros a altura do prédio. Legal, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é fazer o desenho, né? É fazer o esboço do que está fazendo. Primeiro ele Primeiro ele fala o seguinte: a partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sob um ângulo de 30 graus. É o que está acontecendo aqui, ó. Tem a pessoa, ele pede para você desprezar, né, a altura, mas vamos supor que aqui tem uma pessoa, tá? A pessoa está olhando o prédio, despreza-se a altura dessa pessoa, tá? Ela está olhando o prédio sobre um ângulo de 30 graus. Então eu tenho aqui o prédio, ela olhando o prédio. Observem que aqui nós já temos, tá? Aqui é o prédio, nós já temos a formação de um ângulo de 30. Só que o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha só, tá? Caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto de onde se vê o topo do prédio segundo um ângulo de 60 graus. Caminhando 24 metros em direção ao prédio, observa-se novamente o prédio sobre um ângulo de 60 graus. E ele pede para calcular a altura H do prédio, desprezando-se a altura do observador. Observem que, olhando dessa maneira, nós passamos a ter dois triângulos retângulos, tá? Vamos ver se... E a gente quer calcular a altura H. Essa distância eu não conheço, tá? Eu vou chamar essa distância, por exemplo, de x, tá? E vamos tentar resolver essa situação. Se ele quer saber a altura H, o que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo em função de H. Eu vou escrever esse x como sendo H. Repare que eu tenho o ângulo de 60, cateto oposto, cateto adjacente. Eu tenho uma tangente. Então eu coloquei aqui como etapa 1, ó, a tangente de 60 é cateto oposto H sobre cateto adjacente x. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou deixar tudo em função de H, que é o que ele quer que eu calcule, a altura H. A tangente de 60 no 1, 2, 3, 3, 2, 1 é raiz de 3. Então raiz quadrada de 3 é igual a H sobre x. Ah, legal. Então, eu quero isolar o H, tá? Esse x que está dividindo passa para cá multiplicando. Então, H é x raiz de 3, tá legal? Só que eu quero o x em função do H. Eu vou isolar o x, porque eu preciso saber quanto é que vale o x em função de H. Eu vou isolar o x, a raiz de 3 que está multiplicando passa dividindo. Vai ficar h sobre raiz quadrada de 3. Observe que eu tenho uma raiz quadrada no denominador. Eu tenho que seguir à frente. Toda vez que eu tiver uma raiz quadrada, uma raiz cúbica ou qualquer raiz no denominador, eu devo racionalizar. Racionalizar significa o quê? Tirar essa raiz, seja quadrada, cúbica, o que for, do denominador. Quando eu quero tirar uma raiz quadrada simples, raiz quadrada de 3, eu multiplico por uma fração ou uma razão que tenha a mesma raiz no numerador e no denominador. Então eu quero tirar a raiz quadrada de 3, eu multipliquei pela raiz de 3 sobre a raiz de 3. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o x é igual a h vezes raiz quadrada de 3, ou raiz quadrada de 3h, tanto faz. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Toda vez que eu multiplico uma raiz quadrada por ela mesma, o resultado é o radicando, é o número que está dentro da raiz. Então o resultado aqui vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ser o próprio radicando, que é o 3. Ah, legal, então eu já sei que o x é raiz quadrada de 3h sobre 3. Legal, então agora eu vou pegar esse triângulo maior aqui. Eu tenho o ângulo de 30, eu tenho o h, é o cateto oposto, e eu tenho o cateto adjacente 24 mais x.
Então eu tenho aqui uma tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, que é h, sobre o cateto adjacente, que é x mais 24. O que eu sei? Eu sei que a tangente de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 3. É igual a HA sobre x mais 24. Mas reparem que eu tenho duas incógnitas. Eu quero calcular o valor de H. Por isso que eu deixei o x em função do H. Porque agora aqui no lugar do x, ó, eu vou colocar raiz de 3H sobre 3. Raiz de 3H sobre 3 mais 24. Dessa maneira, o que eu fiz? Tá? Eu tirei duas incógnitas e fiquei só com uma, que é o H. Ou seja, né, esse x aqui, eu consegui, através da tangente de 60, chegar que ele é raiz de 3h sobre 3. Então agora eu tenho uma equação do primeiro grau simples com uma única incógnita. Eu tenho que isolar esse h. Mas o que eu vou fazer? Reparem que aqui eu tenho uma soma de frações. O 24, ele é uma fração. Ele é uma fração. Só que ele tem, no denominador, ele tem o 1. Você não está vendo, mas ele tem o 1. O MMC entre 3 e 1 é 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. 3 dividido por 3 dá 1, vezes raiz de 3h, raiz de 3h. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 24 dá 72. Tá? Então agora eu tenho uma igualdade de duas frações. O que eu vou fazer, né? Esse raiz de 3h mais 72 sobre 13 está dividindo, né? Porque aqui eu tenho numerador, aqui eu tenho denominador. Eu vou passar multiplicando. Então vai ficar raiz quadrada de 3, ó, é o que está aqui, raiz quadrada de 3, vezes esse denominador. Raiz de 3h mais 72 sobre 3. E esse h, ou esse 3 que está dividindo, eu passo multiplicando. 3h. Então reparem, né? Eu fiz aqui como se fosse uma multiplicação cruzada, né? Então eu peguei esse numerador raiz de 3 e multipliquei com esse denominador. Raiz de 3h mais 72 sobre 3. Peguei esse denominador 3 e multipliquei esse numerador h. Legal, o que eu tenho aqui? Tá? Aqui eu tenho uma multiplicação. E eu tenho que fazer o quê? Uma distributiva. Reparem que eu estou multiplicando por isso aqui. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Toda vez que eu multiplico uma raiz quadrada por ela mesma, o resultado é o próprio radicando. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3h. Aí eu vou pegar aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes 72 dá 72 raiz de 3 sobre 3. E agora eu vou ter que ir montando isso aqui de maneira a que eu consiga isolar o h. Esse 3 que está dividindo passa multiplicando. 3 vezes 3 dá 9. Aqui é 9h, é igual a 3h mais 72 raiz de 3. Eu tenho que isolar o h. Então eu vou pegar esse h que está somando, vou passar subtraindo, né? Ó, o 3h está somando, passa subtraindo. 9 menos 3 dá 6. Então aqui eu tenho que 6h é igual a 72 raiz quadrada de 3. Agora ficou fácil, né? Esse 6 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então o h é 72 raiz de 3 sobre 6. Como o exercício não pede para considerar a raiz quadrada de 3, tá? Então a gente vai deixar a raiz quadrada de 3 mesmo. 72 dividido por 6 dá 12. A altura do prédio, 12 raiz quadrada de 3 metros. Esse aqui é um pouquinho mais puxado, né? Puxa, professor, me perdi, não entendi. Quando você não entende, o que você faz na sala de aula? Professor, explica de novo. Aqui o explicar de novo é dar pausa e voltar. Dá o pausa e volta, dá o pausa e volta, escuta a explicação de novo, analisa, tá? E aí você vai acabar entendendo. Porque a grande vantagem de você ter aula em vídeo é que você pode repetir a explicação do professor quantas vezes você quiser, até que você entenda todas as passagens. Beleza, galerinha? O que nós vamos fazer agora? Quase 10 minutos esse aqui, hein? O que nós vamos fazer agora? Exercício, tá? Então vamos lá, carrega a próxima aula, que a próxima aula vai ter o exercício 1. Vamos lá, galerinha? Carrega, é nóis, vamos lá.